da Galileia, bem longe daqui, onde ecoou a voz de um galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Este Galileu, tão humilde, manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Esse Galileu ia evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para o castigo a libertação. Era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o teu repouso, mas a humanidade foi ao Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Nesse projeto do lado aqui da construção da cantina, eu tinha feito o projeto, né, de R$200 por mês. E no mês de eu pagar o projeto, o meu gás havia acabado. E eu tinha recebido, e eu falei, se eu pagar o projeto, eu não vou comprar o gás. Aí eu falei, não, mas eu vou pagar. Eu fiz o projeto, eu vou levar. E o gás tinha terminado. Eu vim na oração de meio-dia, deixei o dinheiro. Quando eu cheguei em casa, eu falei, eu vou fazer um café. Mas como que eu vou fazer que não tinha gás? Eu tinha esquecido. A hora que eu liguei o fogo, ele acendeu. E ele funcionou 27 dias até sair outro pagamento. Tem mais um detalhe aí. No dia do pagamento foi o dia exato que o gás acabou. Exatamente. No dia que eu recebi, o gás não acendeu mais. Né, eu tenho liberdade. Irmão, pastor Lincoln, né? Amém. Irmã Lidiné, então. Amém. Graças a Deus, mais um dia na casa do Senhor. Eu confesso que quando cheguei aqui nessa madrugada, o Senhor me levou em espírito, quando eu aceitei Jesus, através dessa bênção, desse homem, um instrumento na mão de Deus, né? E eu estava ali no banco, ajoelhei, orei ali, conversando com o Senhor, e o Senhor me deu quando eu estava no processo. E por muitas vezes os irmãos aqui me conhecem, eu chegava a subir andando de a pé, né, com sangramento na gengiva, porque quem não sabe, eu sou ex-cancerosa, e para a glória de Deus, eu ouvi muitas profecias do Senhor, onde eu via que era algo impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Nessa manhã quero adorar o Senhor, e também quero te convidar a adorar esse hino comigo, amém? Pode soltar. Graças a Deus, Jesus. Levantar mais essa manhã e podemos estar na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Deus. Oh, Jesus, seja louvado. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá
calar a voz de um coração. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és um Deus que me sonda. Tu és um Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida louva você. Louva a igreja. Adorar é o que sei, adorar é o rabaço. Nada pode calar, oh Deus. Não existem prisões que contenham, meu Deus, te adorar. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma dor. Levanta a mão pra cima e profetiza. Você é mais que vencedor, nasceu pra vencer. E o deserto não mata cristão, deserto levanta cristão no vale. Oh Jesus, Senhor, se eu vencer, eu te adoro. Se eu perder, eu te adoro, Jesus. Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu maior prazer, Jesus. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar eu que ser, oh Jesus, calabaia. E a mandará trema da gastei. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham alabaste que alabaçou. Te adorar, adorar é, oh Jesus, tu és fiel, meu Deus. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, de quem te adora. Oh Deus, de quem te adora, Senhor. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
realiza. Esse que está falando aqui, o Espírito Santo. Para você pode ser impossível, mas Ele é o Deus do impossível. Ele fala assim: foi mais difícil você chegar aqui do que eu cumprir minha promessa. É mais difícil você estar preparado do que eu fazer o que eu prometi. Mas se você está na posição, Alamanaia, chegou a hora, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele que falou, irmãos. Deus acabou de falar aqui, aleluia. E eu fico muito emocionada, porque as promessas de Deus, elas são vivas na sua vida. Decova, subiandaramanás. E nessa atmosfera espiritual, Deus, quando Ele me fez esse convite para estar aqui, porque foi Deus, não foi o homem. O pastor me ligou ontem à noite. E a mensagem que Deus me deu, Decova, subiandaramanás, era de promessa, é de promessa, aleluia, que está lá em Gênesis 12, que Deus falando desde o começo dessa manhã, de Abraão, de promessa, e Ele acabou de confirmar que através da boca do seu servo, aleluia, e você nessa atmosfera espiritual, eu quero que você fique nessa manhã ligado com o que Deus tem para você, porque não é o homem que vai falar, mas sim o Espírito Santo, aleluia. Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3, e diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é maravilhoso, né? E Ele vai confirmando a palavra dEle. E nessa manhã Ele te trouxe aqui para trazer à memória as promessas que Ele tem para você. A vida de Abraão é uma história muito conhecida dentro da Bíblia. E eu não quero me apegar a toda a história dele. Eu quero focar, e eu quero que você foque também nessa primeira promessa que Deus faz a ele. No capítulo 12, em Gênesis, é quando Deus se apresenta a Abraão. É quando Deus chega para ele e fala: olha, sai da tua terra e da tua parentela. E aí nós vemos uma questão. O chamado de Deus na vida das pessoas. Na minha vida e na sua vida. Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós. E nós temos que focar naquilo que Ele tem para nós. Aleluia. E aqui Ele falou que Ele vai ressuscitar sonhos. Através do seu servo, Ele falou isso. Quem está ligado com Ele já começou a receber nessa manhã. E vai sair daqui com a vitória. Aleluia. Porque quando nós nos focamos, quando nós temos um foco que é Deus, Ele se apresenta a nós. E nós temos que estar atentos a ouvir. A Bíblia fala que Deus fala com ele: sai da tua terra e da tua parentela. É o primeiro passo. E nós vemos aqui que esse homem não era um homem jovem. Ele já tinha 75 anos. Ele já não era um homem que estava buscando sonhos, que estava, quem sabe, vou vencer na vida. Não. Ele era um homem que já estava vivido, já era casado, só que não tinha filhos ainda. E Deus se apresenta a ele com uma voz, com certeza, bradando no céu ou ao coração, não sabemos. E aquele homem escuta a voz do Senhor. E nós vemos aqui que a promessa do Senhor, ela não é somente para nós. A promessa do Senhor, ela alcança outras vidas. É por isso que Deus te prometeu, não é só para você não. Vai alcançar a tua família, vai alcançar o teu vizinho,
a tua descendência. É por isso que Deus te prometeu. Não é só para você, não. O que Deus tem para você é muito mais do que aquilo que você pode imaginar, do que aquilo que você pode palpar. Pode ter certeza. Aleluia. E quando ele fala, sai da tua terra, nós vemos aí uma obediência. Que era alguém que tinha tudo, porque ele pega tudo que ele tem e sai junto com o sobrinho dele. Nós vemos aí obediência a Deus. O que Deus tem falado para nós, e nós estamos dando ouvido ou não aquilo que Ele está falando? Sai do lugar. Nós vemos aí rompimento. Rompimento muitas vezes dói. Imagina ele saindo da família dele, né? Viveu o tempo todo ali. E de repente ele se vê numa situação que ele tem que romper para alcançar o que Deus tem para ele. O que nós temos que fazer para alcançar o que Deus tem para nós? O primeiro passo é a obediência. E nós vemos que ele tinha fé. O que é a fé? É acreditar naquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Aleluia. Eu sei que vai acontecer porque eu estou firme e seguro na palavra do Senhor. E se Ele falou, vai acontecer. Aleluia. E Deus nessa manhã, Ele está restituindo sonhos. Ele está confirmando promessas, o que Ele tem para a sua vida. Quantas vezes você tem falado, Senhor, mas é impossível. E Ele falou aqui, é impossível para você, não é impossível para mim. Para de limitar o meu poder. Para de limitar o que Deus tem para você. Deus, Ele tem mais. Só basta você romper. E nessa manhã você vai trazer à sua memória o que Deus quer que você faça para você romper e vencer. Aleluia. E Deus fala para ele, sai. E no versículo 2, Deus fala assim, olha só as promessas. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Quantos aqui não conhecem Abraão? Acredito que ninguém. Sabe por quê? Porque se Deus tem promessa para você, não interessa aonde vai chegar, mas todos irão te conhecer pelas obras que Deus vai fazer na tua vida. É os 4 cantos da terra. Todos conhecem o Pai da fé. Sabe por que ele é o Pai da fé? Porque quando Deus falava vai, ele ia. Faz, ele faz. Ele fazia. O que Deus está fazendo? Está falando para nós e nós não estamos fazendo. Para não alcançar aquilo que Ele tem. Se Ele fala assim, olha, eu vou te fazer uma grande nação. Eu tenho bênçãos para você. Abraão ia ficar parado, imagina. Parado, pensa, mas será? Eu já estou com 75 anos. Como que através de mim vai ter uma grande nação? Não é impossível? Gente, ele tinha 75 anos. Quantas pessoas com 75 anos já estão paradas, desiludidas, estagnadas? Porque a velhice já chegou. Esse homem não era um homem novinho, não. E até acontecer o final, que foi o fechamento da promessa dele, que foi Isaac, se passaram 25 anos para ele receber. E na caminhada dele, ele alcançou muitas bênçãos do Senhor. Porque era a promessa de Deus para a vida dele. Vou fazer o teu nome conhecido na terra. Aleluia. Deus vai restituir aquilo que o diabo tentou tirar, porque ele só tirou por permissão de Deus. Aleluia. Porque o diabo ele só vai até onde Deus permite. Não atribua a ele nada, nenhuma graça. Ao diabo tirou. Não foi ele que tirou. Foi Deus que permitiu essa situação na sua vida. Não dê ibope para Satanás. Se ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida, na minha vida. E ele está falando nessa manhã sobre isso. Eu não sei qual é o teu pensamento,
o que você está esperando de Deus, mas Ele está falando. Eu vou te dar, eu vou restituir os teus sonhos, eu vou abençoar aqueles que te abençoam, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. Sabe aquele problema no teu trabalho? Não é contra você, é contra Deus que estão se levantando. Sabe aquele problema que você acha impossível? Não é contra você, coloca na mão dele. É Ele que prepara tudo. E quando nós estamos debaixo da promessa do Senhor, nós estamos revestidos e capacitados no mundo espiritual. Porque quem capacita Ele para... Aliás, quem nos capacita para a obra é Ele. Porque nós não somos nada. Imagina Abraão pensando, vou sair da minha terra, para onde que eu vou? Porque aqui a Bíblia não fala para onde Deus tinha mandado ele ir. Fala que ele sai e passa em Canaã. Ele vai para Canaã e Deus faz promessas. Mas a Bíblia não fala, sai da tua terra, vai para Canaã. Não fala. Então significa que aonde Deus mandar você ir, você tem que ir. Senhor, eu não sei, para aqui. Então para. Segue, dá mais um passo. Então faça. Porque todos os projetos de Deus, em tudo Ele tem um propósito. Não é um projeto em vão. Senhor, mas eu vou sair aqui, do nada vai acontecer? Não. Pode ter certeza que se Ele mandou, Ele garante. Ele já sabe da tua caminhada. Ele sabe aquilo que você precisa e Ele vai preparar o mantimento certo. Aleluia. E quando Deus fala para ele, sai, ele saiu. E por onde aquele homem passou, Deus prosperou a vida dele. Toda a história de Abraão, você vê prosperidade. Até quem era para amaldiçoar a casa dele. Porque logo em seguida você vê que no Egito, Sarai, porque aqui ele ainda não era Abraão, ele era Abrão, pai de multidões. Depois Deus vai trocar o nome dele para Abraão, pai de grande multidão. Deus nessa manhã está falando que Ele vai trocar o teu nome. Ele está trocando a tua história. Não interessa o que você passou, não interessa o que você pensa, que está tudo acabado. Ele está mudando a tua história nessa manhã. Ele te trouxe aqui para te falar que Ele muda a tua história. Só basta você acreditar naquilo que Ele tem. Senhor, mas eu não estou vendo. Está impossível para mim. Acredita. O que é fé? É eu acreditar naquilo que eu não estou vendo. E acontecer. O irmão acabou de contar um testemunho aqui que o gás dele acabou. Quantos têm fé para acreditar que Deus vai fazer? Estava impossível para ele. Senhor, eu entrego para ti ou eu compro gás? Ele preferiu fazer a obra do Senhor, porque sabia que Deus ia cuidar daquilo que ele não podia fazer. E é isso que acontece na nossa vida. Deus, Ele entra onde nós não podemos entrar. Aquilo que é para você fazer, sai da tua terra. Ele saiu. Deixa comigo o restante que eu faço por você. Aquilo que está impossível na sua vida, eu posso restituir. Eu posso transformar a sua vida, diz o Senhor. Aleluia. E ele saiu. E aquele homem, por onde ele passava, até dentro do Egito, quando Sarai, muito bonita, o faraó coloca o olho em cima dela. E depois Deus, isso era maldição, né? Ficar com a mulher do outro. Deus amaldiçoou aquele povo, aquele reino. Porque não era promessa dele amaldiçoar quem o amaldiçoasse. Só que mesmo em maldição, Deus transforma em bênção. Aquele homem saiu mais rico do que ele entrou. Diz a palavra que Faraó deu para ele muitos gados. Não é assim que Deus faz? Ele usa a maldição até para te abençoar. Porque para o homem parece maldição, mas para Deus não, Ele tem um propósito na sua vida. O que parece impossível, Deus vai lá e entra com a providência na nossa vida. Esse é o Deus que nós conhecemos. É o Deus que está nos cuidando nessa pandemia toda. Nós estamos aqui com saúde.
para honrar e glorificar o nome dEle. Perdemos pessoas, mas porque Ele permitiu, porque Ele quis levar. Não acontece nada que Ele não venha permitir, para nos provar, para nos aprovar, para provar a nossa fé. E o que nós estamos fazendo diante das dificuldades que Ele nos coloca? Estou me desesperando, me descabelando, ou estou seguindo o que Ele manda? E Ele fala: o seu nome será conhecido em toda a terra. Não há ninguém nessa terra que você não chegue e fala: você conhece Abraão? Sim, conheço. Pode até não ser crente, mas conhece Abraão. E é assim que Deus vai fazer com você. Ele vai soprar o teu nome na terra. Aonde você passar, as pessoas irão te conhecer, não pelo seu nome, pelo significado do seu nome, mas pelo que Deus fez na tua vida. É assim que Deus quer que você, que eu sejamos conhecidos. Não pelo meu nome, não a fulana de tal, mas pelo que Ele fez na nossa vida. Porque nós somos testemunhos vivos do que Deus tem para nós. Por onde nós passarmos, nós temos que testemunhar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz na nossa vida. E nós vemos nessa história, tiramos uma lição muito grande desse primeiro momento que Deus fala a Abraão, sobre a obediência, sobre a ruptura de laços. Eu tenho que romper o que está atrapalhando o meu crescimento. Naquele momento era a família dele, ele tinha que sair dali para ele poder crescer. O que tem na minha vida que eu tenho que tirar para eu poder crescer? Para eu poder romper e vencer as promessas que Deus tem para a minha vida? O que Deus está trazendo à sua memória nessa manhã? O que você precisa fazer para alcançar o milagre de Deus na sua vida? Porque nós temos que estar na posição que Ele quer, para que nós possamos alcançar o que Ele tem. Porque não adiantava nada. Tenho promessa para você. E aí Abraão ficava assim, no mesmo lugar. Ia acontecer alguma coisa? Não, provavelmente não. Porque se Deus tinha para ele uma grande nação, não era ali em Harã. Ele tinha que sair dali para romper e crescer, porque Deus tinha uma promessa para ele. Aleluia. E nós vemos ali que ele tinha 75 anos. E a caminhada daquele homem não foi fácil. Imagina ele passar por vários lugares, várias terras que ele nunca tinha visto, costumes diferentes, lugares diferentes, comida diferente. Eu já passei um pouquinho dessa parte. Saí da minha casa para trabalhar em outro lugar. Vi lugares diferentes, culturas diferentes, inclusive indígenas. E estar sozinho. Imagina você sozinho num lugar por meses. Vi em casa só a cada 15 dias, finais de semana. Não é fácil. Imagina o que passou na mente daquele homem. Grandes coisas Deus fez por ele, mas grandes tribulações com certeza ele passou. Porque a maior dificuldade que nós temos está aqui. É a sua mente. Se você não estiver com a sua mente blindada pelo Espírito Santo, você passa por grandes dificuldades. Porque Deus ele vai trazendo para você. Só que você tem que acreditar. E aqui muitas das vezes o inimigo joga setas em você que quer dizer o contrário daquilo que Deus tem para você. E aí você acaba, por ser humano, você acaba acreditando no que o inimigo está tentando te enganar. Imagina aquele homem. Sim, mas eu vou ser pai de grande multidão, de nação? E eu já estou nessa idade? Será que ele questionou? Ou será que ele não questionou e confiou? Porque a Bíblia fala que ele confiou e ele é o pai da fé. Nós vemos que Sarai, no capítulo 17, ela troca o nome, Deus troca o nome dela. E logo depois ela entrega Agar para ele. Então significa que ela duvidou da promessa. Mas em momento algum aqui,
Nós podemos deduzir, mas aqui não fala que ele duvidou da promessa. Mas nós podemos deduzir, talvez, que por ele ter se deitado com Agar, ele poderia ter pensado em desistir. Em ter deixa Deus me ajudar. Não, deixa eu ajudar Deus me ajudar. Aquele jeitinho que a gente quer dar. Deus não quer jeitinho na sua vida. Ele quer fazer por completo. Deus, ele tem coisa grande para a nossa vida. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, ele faz, ele completa. Porque ele é fiel para cumprir as promessas. Eu tinha preparado uma ministração totalmente diferente, dentro do mesmo contexto. Mas Deus está me levando a isso. Eu não sei o que você está esperando nessa manhã, mas Deus está colocando na minha boca essas palavras para você. E quando eu digo essas palavras, não é só para você, é para mim também. Eu também estou recebendo aqui. Porque quando nós ministramos na vida do outro, a primeira pessoa edificada somos nós. Nós temos que nos colocar na posição que Deus quer, para nós alcançarmos aquilo que Ele tem. E quando aquele homem achou que era impossível, ele já estava com 100 anos. Deus fecha assim, com chave de ouro, né? Podemos dizer assim. A promessa final da vida dele, que era o filho tão esperado. Qual é o seu filho? O que você está esperando de Deus há muito tempo, que parece impossível para você? Porque pode ser um filho, mas pode não ser um filho. Eu não sei, mas você sabe, você e Deus sabem. Se passaram 25 anos do momento em que Deus fez a promessa a primeira vez. Porque durante os outros capítulos, Deus vai falando com ele. Deus sempre vai renovando as forças dele, para que ele tenha forças na caminhada. Porque tem momento na nossa vida que a gente se sente tão fraco, que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. E às vezes é porque nós não conseguimos, e às vezes é porque Ele está em silêncio mesmo. Quando eu estou trabalhando, eu não gosto de barulho. Eu gosto de ficar em silêncio. E Deus nessa manhã fala para você, eu estou em silêncio porque eu estou trabalhando. Aleluia. Não pensa que eu te esqueci. Eu estou trabalhando nos mínimos detalhes. Porque o nosso Deus, Ele é detalhista. Deus não te entrega qualquer coisa, não. Ele sabe o desejo do teu coração e Ele vai entregar aquilo que você quer. O que você falou para Ele? Senhor, eu quero assim, 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 assim. Não pensa que está demorando, não. É porque Ele tem o momento certo, Ele está preparando, Ele está moldando tanto você quanto a bênção que Ele tem para você. Se Ele fala para você que Ele tem um exemplo de um emprego muito bom, como que você vai receber um emprego se você não tem uma capacidade para receber esse emprego muito bom? Você não tem que se preparar? A mesma coisa no mundo espiritual. Se prepare para receber o que Deus tem para você. Pode ser no mundo físico ou no mundo espiritual. Mas você tem que estar preparado para receber o que Deus tem para nós. Quantas vezes a gente pensa que é impossível, mas para Ele não é impossível. E Ele está trazendo à memória nessa manhã. O que eu tenho para a sua vida, eu estou preparando o melhor. Porque o que Ele tem é o melhor. Quando eu fui casar com o Elton, nós não tínhamos um centavo no bolso. Muita gente conhece a nossa história. Nós não tínhamos nada. Mas eu já tinha falado para Deus, Senhor, eu quero assim, assim, assim. E Deus usava pessoas, inclusive o pastor, para dizer, eu vou preparar tudo. Na nossa visão era impossível. O que é impossível para você nessa manhã? Com uma semana do casamento, Deus preparou tudo o que nós precisávamos. Não foi um casamento grande, porque não tínhamos condições, não tínhamos nem para fazer o pequeno. Mas Deus preparou um casamento pequeno,
mas do jeito que eu havia sonhado e tinha desenhado para Deus. Até a parte da cabeça que eu tinha pensado quando eu era pequena em entrar, porque eu não pensava em entrar em coroa. Eu pensei em entrar com aquele detalhe árabe que fica aqui assim na frente, aquele detalhe. E quando chegou a época de comprar, eu não tinha o dinheiro para comprar a coroa, para entrar no casamento. Mas o dinheiro que eu tinha deu para comprar o que eu tinha sonhado quando era criança. Você esquece do que você pede para Deus, mas Deus não esquece. Deus, Ele está anotando tudo. E depois que eu comprei, depois que eu casei, que eu fui reparar que eu tinha pedido aquilo dali quando era criança. Tá vendo? O que você está pedindo para Deus e você está esquecendo? Ele não esquece. E Ele fala nessa manhã, eu vou restituir aquilo que o inimigo tentou tirar, mas foi permissão minha, para que o meu nome fosse glorificado. Porque se não acontece na sua vida, você não busca. Quando está tudo bem, fica muito fácil, né? Fica muito fácil e às vezes você até esquece de ir para a igreja. Para que eu vou? Ah, não, hoje eu estou muito cansado. No lugar de ir para a igreja, hoje eu vou passear. Não é assim que acontece? Mas quando a luta vem e aperta, aí você tem que correr para os pés do Senhor. E aí Ele trabalha na sua vida do jeito que Ele quer. E a lição que nós temos nessa manhã, que Deus colocou no meu coração. Eu estava aqui ontem na igreja, e o momento da ministração aqui do culto, é o momento que mais Deus fala comigo. E aí eu abri a Bíblia, e Deus me colocou nesse capítulo 12 de Gênesis. E eu senti que eu ia ministrar nessa manhã. E quando o pastor me ligou, eu falei para o Elton, eita Deus. Deus estava online, como diz a irmã Keila. Deus vive online. Nós aqui estamos desligados daquilo que Ele tem. Porque Ele me avisou que eu ia ministrar hoje. E eu ainda fiquei assim. E quando o pastor ligou, eu falei, então é essa, Senhor. Deus quer confirmar a promessa que Ele tem na sua vida. Não esqueça. Não deixe o inimigo te confundir. Se Ele te prometeu, é Ele que garante. Por que eu vou me preocupar? Se Ele falou, vai cumprir. Senhor, mas está impossível. Eu não vejo saída. Moisés também na frente daquele mar, o povo reclamando. Porque às vezes quem está do seu lado não acredita no que Deus tem para você. Pode estar do teu lado, mas não acredita. E aí o que acontece? O milagre vem no momento certo. Porque Faraó estava atrás. O mar estava aqui na frente. E aí? É você se afogar ou orar para o milagre acontecer? Você tem duas saídas. Orar ou se afogar. É sair da tua terra, da tua parentela e receber o que Deus tem para você. O que é sair da tua terra? É romper. O que tem que tirar da sua vida para você alcançar o que Deus tem para você? A história desse homem é muito grande e existem vários pontos para ser falados. Mas nessa manhã Deus coloca isso no meu coração. Rompa. Vamos romper as barreiras da nossa vida. O que está faltando? Você se colocar na posição para receber aquilo que Deus tem. É você sair de onde você está? É você fazer mais para Deus, para você alcançar? O que é? Eu não sei, mas você e Deus sabem. Vamos ficar firmes, porque quando nós estamos debaixo da promessa, Deus, Ele nos capacita. Você está revestido. Porque Ele não te prometeu? Então Ele vai te garantir. E aonde você passar, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Aleluia. Então não se preocupe com o que parece impossível. Eu estou tão desiludido. Nada está acontecendo na minha vida.
Começa a olhar no espelho e falar: eu posso, porque o Senhor está na minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando as minhas forças já acabarem, o Senhor vai tomar de conta delas e vai preparar alguém, alguma coisa para me ajudar, para que eu possa alcançar aquilo que Ele tem para a minha vida. Quando nada estiver parecendo que está tudo acabado, quando nada der certo, aí Ele vai entrar com providência. Então não se preocupe. Aleluia. Porque quando nós achamos que acabou, sabe aquele jogo que deu os 45, 47, não sei? E aí o jogador faz aquele gol que todo mundo achou que ia perder? É isso na nossa vida. É isso que Deus faz. Ele tira da onde não tem, para provar que é Ele na sua vida. Ele não precisa provar nada, mas Ele quer te mostrar que Ele está do teu lado, que Ele está te ouvindo, que Ele está te capacitando, que Ele está te ajudando. É por isso que Ele se mostra a nós, porque Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito, porque Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dEle. Nós é que somos fracos e precisamos da força dEle. Então, quando tudo parece impossível, é porque Ele está em silêncio trabalhando para a provisão. Então, vamos ficar firme naquilo que Deus prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, não importa o que vão falar para você, que vão tentar te desanimar, não interessa. Se você tiver a fé para alcançar, você alcança. A fé é acreditar naquilo que parece impossível. Eu não vejo, mas eu fico firme na palavra. Porque isso aqui é a palavra. Tanto quando Ele usa alguém, como eu leio aqui. Então, se eu li aqui que Ele me prometeu tal coisa, Ele vai cumprir. E é nessa palavra que eu tenho que estar firme para eu poder alcançar. Aleluia. Fé e obediência são as duas palavras de hoje que Deus tem para a nossa vida. Eu tenho que ter fé, acreditar naquilo que Ele tem para a minha vida. E eu tenho que obedecer o que Ele falar para mim. Porque não adianta eu ter fé e não obedecer o que Ele está me falando. Então não vai acontecer. Eu tenho que estar preparado para receber o que Ele tem para a minha vida. E eu tenho que me preparar. Então que nós possamos sair daqui com essa convicção que Deus Ele está restaurando as promessas na nossa vida. Desde o começo dessa manhã, Deus vem falando de Abraão, Deus vem falando de promessa. E Ele falou na boca do servo dele aqui. E quem estava atento já entendeu, já recebeu, já vai sair daqui renovado. Aleluia. Com as promessas do Senhor para a nossa vida. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sério nas igrejas cristãs hoje. Os crentes, eu acredito que o que um pastor pode fazer de melhor pelas suas ovelhas é ensinar eles a ouvir Deus e saber falar com Deus. Esses dias nós aprendemos a falar. Aprendemos aqui esses dias, na semana, aprendemos tanto sobre falar com Deus. Que nós falamos com Deus, nós falamos com as pessoas, nós falamos com o Espírito, nós falamos até com a nossa alma. Lembra do salmista? Ó, alma, por que estás abatido dentro de mim? Espera em Deus. Ele falando com a própria alma, falando com Ele mesmo. Jesus falou com a figueira, nunca mais como alguém fruto de ti. Falou com o fenômeno meteorológico, vento, cala-te, mar, aquieta-te. Então, nós aprendemos a falar com Deus, falar com as coisas, com as circunstâncias e com as pessoas. Espírito de surdo e mudo sai dele, não entra mais nele, jovem lunático. Então, Deus nos ensina a falar até com os espíritos. Mas, e ouvir Deus? Porque tem pessoas que não sabem ouvir Deus, a voz de Deus, e nem sabem que tem promessas na vida dele. E acho que um pregador pregou sobre uma passagem, então já é uma promessa. Então eu pego a Bíblia agora e vou abrir. Tuf! Deus falou. É apenas a leitura de uma passagem bíblica ou é Deus falando? Tem que ter esse discernimento. Então, é muito importante as promessas para nós, principalmente quando a gente ouve. Quando é que Deus promete? Quando Ele fala. E como é que eu faço para Ele falar? Porque se Ele falar, vai cumprir.
político fala e não cumpre o que promete. Mas Deus, quando fala, Ele cumpre. Então, eu tenho que fazer Ele falar. Quando eu venho para a igreja, dou condições para Ele falar. Quando eu abro a Bíblia, Ele fala comigo. Quando eu oro, Ele fala comigo. Quando eu escuto um hino, Ele fala comigo. Então, por isso que a fé é muito importante diante de uma promessa. Se Ele não cresce, Ele não obedeceria mesmo, que nem a irmã falou aqui. Então, irmãos, para ouvir Deus falar, primeiro tem que tirar todas as vozes que tem na minha cabeça. Que se você é uma pessoa mundana, escuta muita coisa do mundo, tem muitas vozes. Vozes do Jornal Nacional, vozes do filho que conversa com você, outras vozes do seu serviço, toda hora atendendo um cliente. Você tem que eliminar todas as suas vozes, as vozes que tem na sua cabeça. E você tem que estar sempre meditando na palavra, porque tudo que vier na sua mente, no seu coração, que for de desacordo com a palavra, você já elimina. Aí tem uma possibilidade de saber que é Deus que está falando. E você pode pedir prova com Deus, pedir sinal, como Ezequias pediu. Ué, então é para eu morrer ou não é para morrer? Falou que ia morrer, agora vou ver mais 15 anos. Eu quero um sinal. E pedir um sinal para Deus. Se o relógio de Acais voltar a 10 graus, é porque é Deus falando. É Deus que falou que eu realmente vou viver. Você pode pedir sinais para Deus. Você pode fazer prova com Deus. Mas, irmãos, a promessa, ela tem validade quando você elimina a incerteza, quando você elimina a dúvida, quando você elimina a incredulidade, porque Paulo escreveu, e creu Abraão nas promessas, não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, quanto menos se cumpre aquilo que Deus prometeu, mais você acredita. Eu falei para os irmãos da outra vez, suponhamos que aqui, de lá aqui são 15 anos, e aqui são 25 anos. Eu falei isso para a igreja. Não vou imaginar. Nós sabemos que Isaac veio com 25 anos, né, aproximadamente. Aí ele está aqui. Passou 5 anos. E aí, minha mulher? Já está a perna inchada? Tem ânsia de vômito, sinal de gravidez? Não, meu velho, ainda não. Porque eles eram bem velhinhos, né? Com bengala na mão. Ainda não. O que ele fazia? Glórias a Deus. Porque a Bíblia diz que Paulo escreveu. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, quanto mais ele recebia um não, mais ele glorificava, porque estava aproximando da promessa. Nós sabemos que era 25 anos, ele não sabe. Ele não sabe. Aí, 15 anos, e aí, meu amor? Já está sentindo alguma coisa aí, mexendo na barriga, alguma coisa assim? Foi na farmácia fazer exame? Ainda não, velho. Glórias a Deus. Não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Quanto mais demorava para receber, mais ele acreditava, porque ele sabia que mais próximo estava de acontecer. Que não tinha dúvida que ia acontecer. O problema é que tem muito crente que duvida que vai acontecer. Como ele não duvidava que ia acontecer, e mais demorava, ou seja, mais perto todos os 25 anos, mais perto toda a promessa. Quanto mais demora, é porque eu estou mais perto, então ele fica mais feliz ainda quando não acontecia. E nós ficamos tristes quando não acontece e perde a promessa. Por que perde a promessa? Mas Deus não prometeu? Perde sim. É esse hino que fala que você não morre enquanto não cumpre. É mentira. Por que é mentira? Eu só vou dar para vocês uma terra prometida. Deu? Não deu. A outra geração que recebeu, aquela ali que Deus prometeu, não recebeu, porque murmurou, pecou, ficou andando em círculos, não recebeu. Só Josué e Caleb que entrou. E Deus prometeu para o povo, mas aquele povo não recebeu. Então não cumpre. Promessa é para quem crê. Promessa é para quem está disposto a enfrentar deserto. Promessa é para quem está pronto para pagar o preço para receber. Promessa é para quem não duvida. Promessa é para quem crê. É só para esses. Onde que está escrito isso, Manivaldo? Jeremias 18. Se eu prometer para uma nação que vai prosperar, que pode plantar, que vai colher, e se fizer mal aos meus olhos, eu me arrependerei do bem que tinha dito que faria. E se eu disser para um povo, para uma nação, que eu vou tratar, que a mão vai pesar, mas se fizer bem aos meus olhos, se arrepender dos seus pecados, eu também me arrependerei do mal que tinha dito que faria. Então, irmãos, promessa é para quem não duvida, promessa é para quem não peca, promessa é para quem tem fé, promessa é para quem obedece. Eu sei que o tempo foi embora, mas vou contar um rápido testemunho para você entender o que é promessa. Um homem casou com uma mulher nos Estados Unidos, 1950. Passou 10 anos, nada de filhos. E vem o profeta e entrega assim: eis que eu vou dar um filho para vocês. Eles falam assim, naquela época a medicina não estava avançada, não tinha como fazer tratamento. Ele ficou esperando.
Passou-se mais de 10 anos. Mas aí tinha um pregador muito usado por Deus, chamado pastor William, muito usado por Deus. Todo mundo que chegava na frente dele, que era qualquer tipo de doença, ele curava. Deus usava ele para curar. E aí o que aconteceu? De repente, Deus deu um filho para ele. E prometeu que esse filho cuidaria dele na velhice dele e da esposa dele. E eles estavam em idade, a esposa dele teve um filho já em idade avançada, já com risco. Esse filho foi cometido uma doença chamada difteria negra. Foi um fato real nos Estados Unidos. Difteria negra não tinha cura naquela época, principalmente quando a difteria negra atingia o coração, não tinha cura. E aí, ele lembrou que esse pastor era muito usado por Deus. E com muita luta, o pastor era agendado para 2 anos de agenda lotada, mas ele conseguiu falar com esse pastor, William. Pastor, o meu filho foi atingido por difteria negra e está na UTI, está à beira da morte. Não fala, não abre o olho, está na UTI. O senhor poderia vir orar para o meu filho? Ele estava longe. E ele sentiu no coração que era Deus chamando ele. Ele cancelou algumas agendas que ele tinha e correu para aquela cidade, porque ele entendeu que era Deus que estava chamando ele para orar pelo filho daquele homem. Quando esse pastor ele chega no hospital, o médico, havia uma guerra entre católico e protestante. Ou você era católico ou você era protestante, sabe? Uma luta. Católico se entendia com protestante. E aí, o médico era daqueles católicos devotos que não gostava de crente. E falou que ele não ia entrar. Você não vai entrar porque o senhor pode pegar bactérias, não pode entrar na UTI por causa disso, infecção hospitalar. Ele falou assim, se fosse um padre, doutor, que viesse aqui ministrar santa unção, o senhor autorizaria. Mas eu vim de lá aqui, estou disposto a assinar qualquer documento que eu assumo os riscos de ser infectado, de eu ter bactéria, eu assumo o risco, assino qualquer documento. Mas o senhor não está preocupado, seu pastor, o senhor não está preocupado com seus filhos, com sua família, o senhor pega uma coisa que passa para os seus filhos. Assim, eu assino o documento. E com muita luta, depois de mais de 1 hora, tentando convencer o médico para que o pastor entrasse. Depois de mais de 1 hora, conseguiram convencer o médico para ele entrar em 5 minutinhos só e sair. Aí o pai da criança, já de idade avançada, e a mãe dobraram o joelho no corredor do hospital para orar, intercedendo. Deus, usa esse pastor para curar nosso filho. E lá, a UTI era assim, tudo assim, aquelas divisórias, com metade de vidro. Dá para ver o jovem entubado lá na frente, passando por várias portas de divisórias de vidro. E aí, o pastor passa uma divisória, passa outra divisória, o pastor chega lá na UTI. Está lá o menino, aquela maquininha. E ele tinha que fazer 5 minutos só para orar. Ele fez uma oração muito rápida. E Deus sempre usou ele, sempre. Não conheço ninguém que chegava na frente desse homem que Deus não curava. E aí, ele chegou e falou assim, Senhor, o Senhor me enviou até aqui. Levanta esse menino dessa cama, Senhor. A enfermidade sai em nome de Jesus. E do mesmo jeito, ele repreendeu de novo a enfermidade em nome de Jesus, mas do mesmo jeito. Assim, então, pela primeira vez, Deus não quis me usar. Que seja feita a vontade do Senhor. Quem sabe vai fazer depois. Aí ele estava saindo assim, olhou mais uma vez, está lá. Não mexeu nada, nem olho, boca não mexeu nada, tudo parado. Em coma. Saiu. Aí quando ele saiu na porta assim, os pais olharam lá assim, o menino está do mesmo jeito, entubado, não mexeu nada. Ele levantou do chão assim, né? Pô, o joelho assim. E o pai do menino começou a fazer assim, obrigado, Senhor, por ter curado meu filho. Obrigado, Senhor, por ter curado meu filho. O menino do mesmo jeito lá. Ele já agradecendo, vivendo a promessa, sabe? Não foi prometido um filho? Foi. Foi prometido que queria cuidar dele na velhice? Foi. Então, ele já começou a glorificar. Obrigado, Senhor, por ter curado meu filho. Só ele que via isso. Todo mundo. Aí chegou uma enfermeira, aproximadamente 25 anos, e falou assim, o que o senhor está dizendo aí? O seu filho, seu filho tem uma difteria negra. Essa difteria negra tocou o coração. Nem aqui nos Estados Unidos, lugar nenhum do mundo, tem alguém que consegue curar seu filho. Olha só, não entendendo a dor de um pai, de uma mãe. Aí falou assim, esse aqui, ó, meu senhor, esse aqui é um laudo médico. Aqui está dizendo aqui que seu filho tem difteria negra e já atingiu o coração. Daqui é só preparar o velório, preparar o enterro, porque não tem jeito. Não, fica.
alimentando falsas expectativas, falsas esperanças. Olha só a esposa, só dá falsa esperança para ela. Aí ele falou assim: olha aqui, mulher, a senhora só sabe olhar para esse papel, a senhora só sabe ver esse papel, esse laudo. Eu estou olhando para uma promessa divina. Estou olhando para uma promessa divina. Sabe, irmãos, nós temos que parar de olhar para o problema, parar de olhar para aquilo que você não está vendo, parar de olhar para aquilo que está... Você tem que olhar para o que Deus prometeu. Estou olhando para uma promessa divina. Quando ele falou assim, estou olhando para uma promessa divina, o menino começou a mexer, irmãos, tirar os fios, sabe? Queria sentar, parecia que estava voltando de um afogamento, assim, e queria voltar assim, tirando. O menino, as enfermeiras correram lá, não, senta, deita, porque não pode levantar, não. Ele sentou assim, eu estou bem. O menino voltou, aí eles correram lá para a UTI, sabe? Aquele menino, todo mundo tinha seria negra, sem atacar o coração, que sobrevivia, não podia mais ter filhos, não podia nada disso. O menino cresceu, casou, teve filhos, ainda fez a obra de Deus na África. Sabe, irmãos, por causa de uma promessa. O pai estava vivendo a promessa antes dele ver acontecer. Abraão tinha fé que iria cumprir, então quanto mais demorava, mais perto estava da bênção. Você não fazer o contrário. Tem que acreditar, mas eu tenho que aprender a ouvir Deus. Eu tenho que aprender a crer na promessa e tenho que viver a promessa. Como aquela mulher do Orvalho da Manhã, igreja lotada, a irmã do Orvalho da Manhã, igreja lotada. Eu falei, senhor, irmã, dá um espaço para uma visita chegando aqui. Não, aqui é o meu esposo. O esposo dela desviado. Aqui é o meu esposo. Eu fui lá dirigindo o culto, toda a igreja lotada e ao lado da irmã um espaço assim. Eu falei, mas será que o esposo dela foi no banheiro? Não. Ela estava acreditando que o esposo dela vinha para a igreja. E passou dias ela ficava fazendo isso. Hoje está ao lado da esposa, do esposo. Sabe, ela estava vivendo a promessa. Quando Maria tem certeza que se aparecer grávida, sem marido, é apedrejada, morre a pedradas. Mas o anjo disse que você engravidará, darás luz a um filho para o nome de Jesus. Que se cumpra essa palavra em minha vida, ou seja, já vou viver essa promessa de perseguição, de risco de ser apedrejada, ou seja, viver. Então você ouve Deus prometer, pela sua palavra que Ele promete, palavra verbalizada ou palavra escrita na Bíblia, ouve Deus, crê, igual Abraão creu, e viva a promessa para que ela se cumpra. Como aquele homem, obrigado Senhor por ter curado meu filho, está vivendo a promessa. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Que maravilha.